Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra, a pedra balanceou. Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra. Boa noite, que estamos aqui para a nossa terceira aula do nosso curso de Umbanda Universalista do ano de 2021. Semana passada nós estávamos falando sobre o processo de sincretismo, que é? O que é? Anota aí, fala pro tio. Deixa eu ver. Cadê? Oh, meu Deus, cadê? Cadê, cara? O sincretismo se caracteriza pela união dos elementos culturais reunidos... Fala aqui, minha filha. Tua letra é psicografia. Peraí, dá um tempinho só pro pessoal entrar que tá entrando. Vai. O sincretismo se caracteriza pela união, de elementos culturais religiosos distintos e ideológicos distintos, formando uma nova religião ou sociedade. Então, ele vai usar de conhecimento, ele vai usar de práticas religiosas diferentes e vai somar tudo, vai dar uma nova interpretação. O sincretismo, a gente precisa gravar isso, melhor, aprender isso. O sincretismo, ele é a base, o terreno que vai ser fundamentado a Umbanda. Eu ia falar sobre classe social hoje, só que o Lina Apostila estava acabando pulando isso aqui. Mas antes de começar, eu queria agradecer o pessoal que vai assistir em casa, queria agradecer vocês. É isso mesmo, é cansativo. Eu trabalho de 12 a 14 horas por dia. Tô aqui cansado, tô com frio, não jantei, mas isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Tudo na vida existe um preço que a gente precisa pagar. Quando a gente escolhe algo, automaticamente nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Eu escolhi no frio, tá dando aula, eu poderia estar na minha casa, mas eu estou aqui por quê? Por uma proposta. A gente também, vocês também. Preparei com muito carinho, talvez não saia como eu queria. Para nós, da minha parte, quanto a de vocês, nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo. Conhecimento não ocupa espaço, conhecimento liberta, mas precisa da nossa participação, precisa da nossa interação. Então, pessoal, bota a pergunta aí, lá no grupo também pode botar, e a gente vai respondendo conforme o andamento do curso, tá? Mas independente disso, que isso possa ficar, que o conteúdo possa ficar claro na cabeça de vocês. Tendo dúvida, pergunte, que a gente responde dentro da capacidade que a gente possa ter. Se eu não souber, eu respondo em um outro momento. Antes da gente começar, eu estou pensando muito sobre... isso aí, meus cachorros estão felizes hoje, né? Eu estou pensando muito sobre... Dá para escutar aí, Sara? Tá todo mundo escutando, né? Eu estou pensando muito hoje sobre o retorno das nossas atividades espirituais. Contudo, pela questão da Covid, pela nossa falta de vacinação, ainda não encontro a capacidade de voltar com as sessões. Não é falta de fé, não é falta de amor aos orixás, não é falta de amor à religião, pelo contrário. Quando eu deixo de fazer a minha sessão, eu estou amando vocês, a espiritualidade está amando vocês, porque a gente não pode colocar a vida do outro em risco. Eu posso estar contaminado, eu posso contaminar vocês, vocês podem me contaminar. A nossa religião não é uma religião somente de apresentação, é uma religião de contato, é uma religião de carinho, é uma religião de bênção, é uma religião de abraço. E numa pandemia que se processa através do contato, no mínimo é imprudente eu tentar voltar com as atividades agora. Eu quero muito. Eu tenho que fazer as nossas obrigações que estão atrasadas, eu tenho que dar andamento no terreiro, mas agora no momento não dá, né? Tô aproveitando esse momento, entre aspas, mais livre, que não tá livre, para mim olhar outras coisas da minha vida. Tô trabalhando 14 horas por dia, eu saio todo dia às 7h30 de casa e volto 8 horas, 8h30. Semana passada eu voltei quase 11 horas da noite, isso eu tinha saído 7h30 da manhã de casa, e tô aqui. Então não tem motivo para a gente faltar, não tem motivo para a gente esmorecer. É cansativo mesmo, mas não é brincadeira. E tudo na nossa vida é questão de plantar para a gente colher. Nós estamos plantando o nosso tempo, nós estamos aqui com o nosso coração aberto para a gente crescer espiritualmente. E o estudo, ele não é a única forma,
mas ele te auxilia muito no seu crescimento espiritual. Isso aqui também é uma maneira de você desenvolver a sua espiritualidade. Não é porque você não está incorporando, não é porque você não está recebendo a entidade que você não está se desenvolvendo, pelo contrário. Tá? Esse é um momento de reflexão que nós estamos vivendo, é um momento desafiante, não só pela questão da doença, mas a doença ela trouxe vários outros fatores para a nossa vida que precisa do nosso cuidado. Tá? Então que a gente possa entender esse processo como um processo cansativo, não só do estudo, mas um processo cansativo da doença. A gente já está há 15 meses com essa doença. Que a gente possa entender esse processo, possa passar por ela, se for pela permissão do sagrado, e a gente continuar. Dentro em breve, se Deus quiser, o Lodumário nos permitir, Zambi nos permitir, a gente vai estar aqui incorporando o nosso preto velho, dando as nossas consultas, fazendo os nossos trabalhos, mas agora ainda não dá. Peço à espiritualidade que me conceda a oportunidade de passar aí por essa doença e, se for do agrado deles, continuar o trabalho, tá? Independente disso, mais uma vez eu agradeço e a gente vai para a nossa aula de hoje, tá? Muito obrigado a todos vocês. Se a gente entendeu, vocês têm dúvidas sobre o processo de secretismo? Se vocês tiverem, vocês podem levantar a mão, respondo. Não existe pergunta idiota, tá? E aí também na live, os alunos que estão por aí, quem quiser perguntar, a gente vai respondendo conforme a possibilidade. O importante é entender, não adianta gravar. É através do conhecimento. Tá ok? Bom, se a gente entendeu o que é o secretismo, que é a reinterpretação de costumes, de crença, de objetos de culto, que vai formar outras religiões, e esse foi o terreno que a Umbanda vai preparar para se desenvolver, então nós estamos construindo o prédio que vai ser a Umbanda, né? Então a gente falou lá da escravidão, lá no curso, a gente começou a falar sobre o secretismo religioso, que ele vai ser fundamental para a Umbanda, e agora nós vamos falar de 4 vertentes religiosas que vão ser as colunas, se eu posso falar assim, desse edifício chamado Umbanda. Mais para frente, eu vou parar de falar o termo Umbanda e vou começar a falar o termo religiões de Umbanda, mas é lá para frente, e vocês vão entender o porquê. Bom, não era só a cultura, meu apagador, uma meia, que eu não sei onde eu enfiei, outra. Perdi a caneta azul também. Essas quatro religiões aqui, viu como acontece a contaminação? Essas 4 religiões aqui, elas vão influenciar muito fortemente a Umbanda. Logo a gente vai lembrar da tríade umbandista. O que é a tríade umbandista? A proposta da Umbanda, ela vai se basear na manifestação de preto velho, de origem africana, caboclo e criança. A gente vai falar sobre a tríade umbandista, ou a gente vai falar também, quando você vê na Umbanda, ou quando você vê isso aqui, nossa, que legal, né? Já secou. Puta que pariu. Bom, enfim, secou a caneta agora. Tampa ela. Vamos tampar para ver se volta a situação. Que merda, hein? Eu liguei para pobre. Todo castigo para pobre é burro. Quando você vê um triângulo nos pontos das casas de Umbanda, ela representa a presença de caboclo, preto velho e criança. Bom, o pessoal escravos descendentes de africanos, os africanos vieram para o Brasil e vão influenciar a Umbanda. Chega aqui no Brasil, era uma organização de tribos, de povoados indígenas. A gente não sabe muito bem sobre isso, né? Os 4 pilares que darão a sustentação para a Umbanda. A religiosidade ameríndia. O ponto central era o culto à natureza deificada, valendo-se sobre os procedimentos mágicos para influir na vida das pessoas e no mundo físico, sobretudo através das almas das plantas e dos animais. O pajé, ou o xamã, era o que tinha acesso ao mundo dos mortos e dos espíritos da floresta, e geralmente a ele competia realizar os rituais de cura, espantar os maus espíritos e desfazer feitiço.
Então essa é a maneira que os povos indígenas do Brasil se relacionavam com o sagrado. A natureza é bem próximo da visão africana. A natureza, ela é a manifestação do sagrado. Então o sagrado, ele vai se manifestar na cachoeira, ele vai se manifestar nas plantas, ele vai se manifestar no sol, ele vai se manifestar na terra, de modo que, ao contrário da religião cristã, que acredita que Deus está distante, as religiões ameríndias, indígenas, elas entendem que Deus está no meio. É a natureza, a manifestação, e Deus se manifesta através da sua criação. Eles não têm ideia, não têm o conceito, a ideia é um termo errado, eles não têm um conceito da separação entre o homem e Deus, nem o conceito de céu, nem o conceito de inferno, nem o conceito de diabo, nem o conceito de salvação. E esses conceitos são pertencentes ao cristianismo, à ideia católica, a proposta cristã para a vida. Os indígenas não, eles vão pensar de uma outra forma. Existiam vários povos. Quando Cabral ele vem e ele vai invadir o que nós vamos chamar de Brasil, existiam mais de 3 mil povos. Hoje são na faixa de 870, tem vários, mas não botei o nome de todo mundo. Existiam 3 milhões de indígenas, segundo o Instituto Palmares, se eu não me engano, não, segundo a FUNAI. E entre várias tribos nós temos aqui os tapuias, os potiguaras, caetés, tupinambás, tupiniquins, papanã, aimoré, goitacás, tamoio, guaianás, carijó, maranos, tembas, guapas, aimbás, manárias, jacundás, tapirapés, canoas, xingu, não entendi a minha letra, macaus e betonas, sei lá, não estou entendendo o que eu escrevi. Entre vários povos. Esses povos foram dizimados. A gente sabe que a entrada dos portugueses no Brasil só trouxe dor, morte, escassez, tuberculose, gripe, isso nada existia. Quando os portugueses vão desembarcar no Brasil, uma avalanche de morte, de genocídio da população indígena aconteceu. Mas ele vai influenciar a religião de Umbanda com a pagelança, com a manifestação dos caboclos, com o uso, por exemplo, do tabaco para fins religiosos. Então a Umbanda ela vai beber também na cultura indígena. Lembrando que o processo de solidificação da Umbanda, ele acontece no Rio de Janeiro. Lá para cima do país, como eu falei na outra aula, que não está aqui comigo o papel, vão surgir outros fenômenos e outras religiões, por exemplo, que também vão ser influenciadas pela população, pelos conceitos de religiosidade ameríndia, indígena, que é até mais forte que a Umbanda. Eu posso citar aqui, por exemplo, 3 religiões lá do Nordeste pelos conceitos indígenas. Eu posso citar a religião de Jurema, a religião de Catimbó e a religião de Tereco. Elas vão beber muito nas fontes indígenas. Quando Cabral chega, quando os portugueses chegam à terra, eles vão trazer o conceito católico, do cristianismo, A primeira coisa que Cabral faz é botar a porra de uma cruz nas terras, chamar a terra de Santa Cruz e realizar uma missa, um estrupo cultural. E o catolicismo ele vai se valer também do secretismo para tentar dominar a cultura indígena. Se eu não me engano, na apostila das macumbas à Umbanda, tem uma parte ali que ele vai falar sobre Jesus Cristo quer ver aqui? Peraí. Só um minutinho, crianças, sem pressa. Opa, Planteje lá. Jesus Cristo é Oxalá na terra de Upari. Jesus Cristo é um conceito cristão católico. Oxalá é um conceito de uma divindade africana. E o Urupari é um conceito de uma divindade indígena. Então, ele vai fazer esse secretismo para falar, olha, não fala mais Urupari não, é Jesus Cristo. E com isso a igreja ela vai reformulando as ideias indígenas
e vai consolidando o catolicismo como religião da monarquia, tá? Dentro da colônia que vai se tornar posteriormente o Brasil. E a Umbanda, ela vai beber muito dentro disso. Tanto que, apesar de hoje o nosso país ser um país laico, ou seja, teoricamente não há uma mistura de religião com as questões do Estado, nós temos vários nosso calendário tem vários eventos ali, a cultura, Dia de Finados, Sexta-feira Santa, Corpus Christi, Dia de São Jorge, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Se o país é laico, Nossa Senhora Aparecida, teoricamente, não era para ser protetora do Brasil, concorda? Se o país é laico, a gente não pode privilegiar nenhuma religião. Só que, por exemplo, nome de alguns estados, por exemplo, Santa Catarina, Espírito Santo, entre outros, são por causa da cultura católica. Hoje, apesar do catolicismo ter dado uma decrescida por causa do movimento neopentecostal, a nossa sociedade ela é amplamente influenciada pelo catolicismo, né? A nossa vida, o nosso calendário, a nossa sociedade, ela vai permear aquilo que a Igreja Católica entende como certo. E a Umbanda, uma vertente da Umbanda, ela vai beber muito nisso. Tanto que tem terreiro de Umbanda que tem oração do terço, tem terreiro de Umbanda que segue o calendário da Igreja Católica ao ponto de tamparem também as imagens no período da quaresma, de não fazerem nenhum tipo de ritual no período da quaresma, que para o catolicismo é um momento de introspecção, é um momento de reflexão. Então, por causa disso, a Umbanda ela vai beber muito, muito nisso, ao ponto de se confundir, se perder a referência, por exemplo, do orixá e falar o nome do santo. O meu professor, o Baba Augusto, ele falava que a mãe dele era filha de Nosso Senhor do Bonfim, não era filha de Oxalá, porque a Umbanda ela vai querer com o tempo tirar a referência africana e ir sendo voltado para o cristianismo. Alguém tem uma pergunta? Ninguém tem pergunta de nada aí, gente? Vocês são depressivos, né? Então, essas são as duas primeiras bases da coluna que vai sedimentar a Umbanda. Isso tudo aqui, anotem aí que eu vou falar agora. Essas 4 religiões, existe mais, mas essas 4 religiões aqui, que é as religiões de origem indígena, a religião católica, as religiões africanas e a religião espírita, vão ser os 4 sustentáculos, as 4 colunas que a Umbanda vai se desenvolver. Vai criar no futuro o que Pai Manuel Lopes vai chamar, inclusive ele tem um livro, eu vou até pegar semana que vem, está ali embaixo para trazer para vocês. Ele vai falar que a Umbanda é desenvolvida através do sistema de rede. Bota isso entre aspas e guarda que a gente vai usar. A Umbanda é desenvolvida através do sistema de redes. Né? A organização, o organograma, a maneira que a religião vai se solidificar é através do que Pai Manuel Lopes vai entender sobre o sistema de rede. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Fala, Bruna. Entre aspas, a Umbanda vai se organizar através do sistema de redes. Grava esse nome que isso é muito importante para a gente entender posteriormente, a gente vai chegar lá, quando a gente vai falar sobre a organização da Umbanda, que vai se diferenciar, por exemplo, da organização católica, que é piramidal, do espiritismo, que é piramidal, tá? E a gente vai entender isso também para o futuro. A outra vertente, isso aqui ficou nítido, gente? Tá dando para se entender? O que é que deu para entender, gente? Deu? Todo mundo? Pessoal aí, deu para entender? Quando a gente vai falar sobre África, nós precisamos lembrar que... Peraí, cadê o caderno aqui? Cadê o caderno? A menina me prestou um mapa, mas eu não trouxe. O que vai vir para o Brasil
não é uma religião africana, são religiões africanas. E são dois grandes grupos que vão desembarcar no Brasil, dois grandes grupos étnicos, que são os bantus e os sudaneses. Os bantus, eles vão englobar as populações, e a gente está falando, gente, de mais ou menos por baixo de quase 5 milhões de indivíduos que chegaram aqui, fora 700 mil escravos que morreram na travessia no Atlântico, da costa de África para o Brasil. E assim, isso é um número por baixo, tá? O Brasil, ele foi o país que mais escravizou seres humanos, né? Os bantus englobavam as populações oriundas do antigo reino do Congo, que hoje se compreende as regiões localizadas no atual Congo, Angola, Gabão, Moçambique e Zaire. Esses são os atuais países que o pessoal dos bantus, onde os bantus vieram. Era a principal região fornecedora de mão de obras escravas. Os escravos de origem banto, principalmente, iam para Minas e Goiás. Influenciaram com sua religiosidade a macumba, né? O voodoo. Com a sua musicalidade, deram origem ao samba, ao mambo, à zumba. Com a sua culinária, inventaram também o carnaval. A religião banto também trouxe o culto à natureza, o culto aos mortos e o dogma da encarnação. A reencarnação, ela não é fruto do espiritismo. O espiritismo também vai beber nessa fonte através dos Vedas, só que ele vai ir em origem à Índia. Ele vai lá nos manuscritos da Índia, nos Vedas, no Bhagavad Gita, e vai estudar essa questão da reencarnação. O espiritismo, ele não cria esse conceito. Esse conceito é atemporal. Ele não pertence ao espiritismo, tá? Já os sudaneses, eles vão englobar... Fala. B-A-T-O-S. Eles vão influenciar a sua religiosidade, vai criar a macumba, o voodoo, vai influenciar a musicalidade, vai criar o samba, vai criar o mambo, vai criar a zumba, vai dar origem a muitos pratos da nossa cultura, vai dar origem ao carnaval, ele vai influenciar a cultura no país. Os sudaneses englobavam os grupos originários da África Ocidental, conhecidos como Nigéria, Benin, que são o ex-reino de Daomé. Nós precisamos lembrar que esses povos eram, apesar de a gente falar tribo, eram povos organizados, tinham reis, tinham rainhas. A África não era essa miséria que nós encontramos hoje. A gente também não pode esquecer do Egito, que é um reino africano, apesar de ser uma outra cultura, tinha muito poder. As sociedades africanas foram devastadas pela presença portuguesa, da onde assim, muito se tira e não se coloca falta, né? Os originários da África Ocidental, conhecido como Nigéria. A nossa casa, ela vai beber muito nas fontes da Nigéria. Benin é o ex-reino do Daomé, e Togo são os Yorubás. Então existem dois povos, né? Os bantus e os Yorubás, o povo do Daomé e o povo dos Yorubás. Os Yorubás e os Nagôs são subdivididos em Quetos, Jexá, Igbá, Jejes e os Fak... Não entendi, é um outro grupo aqui que eu não consegui ler o que eu escrevi. É maravilhoso, né? Do Sudão, dessa região dos sudaneses, também vieram as nações islamizadas, como os Hauás, os Tapas, os Péus, os Fulas e os Mandingas. Apesar de a gente entender Mandinga como macumba, eram povos africanos que já tinham a cultura islâmica. Só que chegou aqui no Brasil, a maior parte foi dizimado, a cultura islâmica não conseguiu permanecer. Dentro do povo escravo, dos povos que foram escravizados, eles não são escravos, eles foram escravizados, que é completamente diferente. A cultura Yorubá
vai acabar prevalecendo, a cultura do pessoal sudanês também vai acabar prevalecendo. Por quê? O povo iorubá, ele vai agregar, na apostila até fala um pouco mais para frente, ele vai agregar outros conceitos. Por exemplo, né, é muito comum no reino do Daomé o culto, isso aqui é São Lázaro, né, mas o culto a Obaluaê, o culto a Nanã, o culto a Oxumaré, o culto a Euá. A cultura iorubá não tinha esses orixás, não cultuava esses orixás. Com o contato com o pessoal do Daomé, ele vai trazer para a cultura iorubá no Brasil essas divindades. É como vou lembrar o que semana passada a gente falou, né? Os orixás, tirando Ogum, Oxalá e Exu, a parte da África os cultuavam, o restante não, Inhaçã não, Oxum não. Cada povoado cultuava um orixá diferente, cada família cultuava um orixá diferente. E muitas vezes esses povos eram inimigos entre si, eles não se relacionavam, eles só guerreavam. Chega no Brasil e uma característica dentro das senzalas do Brasil era você colocar escravos de vários grupos diferentes que se odiavam. Para quê? Para você evitar o contato da língua, para você dificultar, e para você evitar a formação de motins. Porque quando eles se entendiam, eles faziam os motins, as revoltas. Então, quando você coloca uma porção de gente que se odeia no mesmo lugar, você está criando inimizade ali dentro, e você vai evitar que essas pessoas se organizem. É o que se faz até hoje. Desculpa. Dentro da nossa cultura, né? Uma casa briga com a outra. Até hoje nós somos desunidos isso. E esse pessoal todo vai formatar um culto diferente, né? Vai nascer aqui no Brasil, a gente vai falar depois, manifestações religiosas que nós vamos chamar de Calundum. Calundum vai ser o pai do candomblé, né? Ainda não está organizado. São os ritos, são as danças, a maneira folclórica, o culto aos orixás, diferente de África. Se antes, por exemplo, o Baluaê era saudado na entrada das cidades urbais, se Exu ficava na porta do mercado, agora vai ficar todo mundo assentado, escondido dentro das senzalas. E os cultos ali vão se misturar e vai acontecer o que a gente falou, o secretismo intra-religioso. As divindades vão se somando. Por exemplo, né? O Vodum Choroquê vai se tornar um orixá, Ogum Choroquê. Airá, que era um orixá, Xangô, que era outro, vai se tornar Xangô Airá. Oxum da cidade de Pondá vai virar uma qualidade aqui, vai virar Oxum Opundá, vai virar Oxum Opará. Enfim, o convívio, as relações, elas vão se misturando ao ponto de você criar uma religião sincrética, ao ponto de você já não saber onde começa uma divindade e termina outra. Na África, você vai ter a presença de mais ou menos uns 400 a 600 orixás. No Brasil, é muito comum hoje você cultuar 16. Né? Algumas casas cultuam 21, né? E foi se mesclando, foi se bricolando, como falava meu pai de santo, e você vai criar um culto completamente diferente daquilo que você tem em África. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, o candomblé é uma religião afro-brasileira. Afro por quê? Porque ele bebe em África, relê e faz aqui, através, por exemplo, você não tem espada de São Jorge em África, isso é coisa do Brasil. Ou seja, as sementes, o culto, a maneira que você cultua, a maneira que você assenta um orixá, vai ser moldado. Por quê? Porque nem todos os animais que você tinha em África, você tinha aqui. Nem todas as plantas que você tinha em África, você tinha aqui. O modo de se fazer lá a liberdade que você tinha lá, você não tinha aqui. Então, vai se modificando, vai se transformando e vai dar origem no candomblé. E o candomblé também depois, eu estou falando por alto, porque eu não sou candomblecista, tá? O candomblé ele também vai se misturar por causa da opressão com a Igreja Católica. Então é muito comum hoje uma pessoa que faz um santo ir lá na igreja tomar a bênção do padre, assistir uma missa. É muito comum hoje no candomblé, uma pessoa que desencarna, você vai botar um nome na missa. A Umbanda também faz isso, por causa do fenômeno, do processo de secretismo. Não dorme não, dona Dirce. Do processo
de sincretismo religioso. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Bruno, tu é filho de santo mais velho dessa casa, Bruno. Tem que saber isso de cor e salteado. Alguém fez uma pergunta aí? Não, Tem quantas pessoas vendo? tem 5. Que vergonha, tem 30 pessoas na porra do curso, tem 5 pessoas vendo online, mas tudo bem. Eu ia falar, tem alguns itãs, voltando na parte das senzalas que eram misturadas, alguns itãs falam dos reinados, que Ogum ia para conquistar, ou seja, que Ogum ia e tinha os... Por exemplo, o reino, bem lembrado, Sarah, o reino de Irê não era um reino de Ogum. Ogum, ele vai, o Itã fala sobre isso, Ogum, ele vai, ele domina as 7 cidades menores em volta do reino de Irê, que era um reino importante na época de Ogum, e invade Irê. Ogum passa a ser Ogum Onirê, Ogum rei de Irê. Hoje você tem na cidade de Obeokutá, que hoje se chama, Irê vai se tornar Obeokutá, você tem lá um ponto que é cercado por uma muralha com uma pedra, que segundo o Itã, Ogum ele desce para dentro da terra naquele momento, ali, naquele espaço de tempo ali, que dali é um local sagrado. Mas eram povos que eram povos inimigos, esses povos não se falavam, eles vão se falar aqui. Por exemplo, você não tem a família G, que é a família Nanã, o Baluaê, que é mãe de Nanã, e o Xumaré, são o pessoal da palha. Você não tem essa referência lá. São de povoados do povo da Almé, mas são de povoados de reinos separados. Aqui no Brasil, Nanã vai virar mãe de Obaluaê, e Iemanjá vai adotar Obaluaê. Tem um Itã que fala sobre isso. Isso tudo é um processo natural, fruto do sincretismo. Então, que primeira coisa que a gente começa a ver por aí, gente? Que não existe nada... Voltou nada. Anote aí. No Brasil... Alô? Anote aí. No Brasil, no que diz ao aspecto religioso, nós não podemos falar que exista uma religião pura. Por que eu estou mandando vocês anotarem isso? Porque lá na frente vai ser questionado o processo que o pessoal vai falar de Umbanda branca. A gente vai questionar essa questão da Umbanda branca. É muito comum na Umbanda, principalmente as pessoas que estão chegando agora, falar: eu gosto de Umbanda branca, eu vou em centro de Umbanda branca. Esse conceito de branco, de puro, de separado, de não ter influências, isso é um conceito mentiroso. É um conceito para quem conhece a religião de maneira superficial. Porque chega a ser até ofensivo quando você fala assim: vamos no terreiro de Umbanda branca. E nós vamos chegar, eu não vou falar o porquê, mas nós, através do nosso raciocínio e através do nosso estudo, lá na frente, você vai entender que não existe Umbanda branca. Se eu consigo entender que essas vertentes, essas religiões, elas vão se mesclando, ora elas vão se misturando, eu não tenho nada puro, concorda? O Brasil, ele foi um encontro de culturas. O único povo realmente brasileiro que tinha nessa terra eram os indígenas. O restante é mistura. Eu, por exemplo, eu sou de origem europeia, meu avô era português. Se existisse hoje uma monarquia desenvolvida, eu seria da parte da monarquia que minha família fazia parte. Tinha o título de marca africana, nós temos a presença indígena. Não existe nenhum sangue puro. Da mesma maneira que a nossa religião não é pura. Logo, presta atenção, quando eu falei na primeira aula que a nossa intenção não é ser a verdade absoluta, se lembra? Que a nossa intenção não é ser a verdade, nossa intenção é refletir. Porque a partir do momento que eu acho que eu sou a verdade absoluta religiosa, automaticamente eu vou depreciar as outras vertentes. Eu vou entender que o outro está errado. Não é a nossa visão. Por quê? Porque a nossa religião, ela não é pura. A gente não tem esse conceito. A gente não quer ter esse conceito de puro. Por quê? Porque a base da nossa religião é o quê?
É a mistura, é a influência, é o secretismo, é a troca. Então, a partir do momento que eu olho para uma imagem, por exemplo, é São Lázaro, sei lá o nome da imagem, São Lázaro, São Roque, sei lá, e olho, eu não vejo São Lázaro, eu vejo Obaloaê. Isso aqui para mim é a imagem de Obaloaê. Quando eu vejo Obaloaê, eu estou secretizando. Então não é puro. Então eu, enquanto umbandista, eu preciso trabalhar essa ideia de puritanismo religioso, que não pertence, pelo menos não era para pertencer, né, ao desenvolvimento da religião. Essa ideia de puro, de separado, de santo, de verdade inquestionável, pertence a quem? Ao cristianismo. Né? Ide por todo mundo e pregai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão do cristianismo. Conversão. A nossa não. A nossa espiritualidade. Então, o umbandista ele precisa entender que a religião dele não é uma verdade inquestionável. É fruto de um processo histórico, cultural, de mistura, de secretismo, de várias culturas. Quando você é mais sagrado que você tem, o que você se torna? Mais tolê? Por quê? Porque eu me entendo como parte desse processo multicultural. Vocês concordam? Eu posso falar que eu sou puro se religiosamente, se a minha religião ela é baseada em várias religiões? Não, né? Eu sou um pouquinho de cada. Logo, eu não tenho a verdade. Eu não sou. Minha religião não pega a verdade inexorável, inquestionável. Não, a gente não quer isso. A maior parte das religiões vão pregar. O cristianismo vai pregar sobre isso. O islamismo vai pregar sobre isso. A Umbanda não. Pelo menos não era. Nós vamos pregar o quê? Nada. Nós vamos pregar a vivência, a espiritualidade, a busca do sagrado através da natureza e do próprio ser humano, porque Deus ele não se manifesta no céu, Deus se manifesta no nosso meio. É um conceito de religiosidade, de compreensão do sagrado muito diferente do cristianismo, tá? Lembrando que o que eu falo aqui, estou falando sobre a nossa vertente de Umbanda universalista. Cada doutrina, cada casa, cada vertente vai entender de uma maneira diferente. Logo, depois do livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro, nós vamos estudar, vamos relembrar as vertentes de Umbanda, que ano retrasado eu fiz uma apostila sobre isso. Eu vou tentar achar onde está essa apostila para a gente... Tá entendendo onde é disso? Tá dormindo ou não disso? Então tá bom. A gente vai falar sobre as vertentes de Umbanda. Aí vocês vão conseguir compreender, dentro daquele conceito do sistema de rede, que cada vertente vai estar mais próxima a uma influência dessa. Tá ok? Estamos entendidos? Tamo. Ó... Na apostila não tem o número da página, que eu não sei o número da página porque a impressão não bateu. Entre tantos assuntos, ela vai falar assim: se a fé dos negros nos próprios deuses esteve inicialmente disfarçada nas danças e nos cantos que faziam em louvor aos santos católicos, no segundo momento, essa fé se dirigiu a uns como os outros, ou seja, o negro, assim como o índio, continuou acreditando nos seus deuses, mesmo se considerando cristão. E esse pensamento, desliga aí, filha, por favor. Esse pensamento de eu acredito em orixá, mas eu sou cristão, existe até hoje. Como a gente falou, 95% dos umbandistas, ou eles vão se entender católicos, agora tem o pessoal que é umbanda crente, né? Ou eles vão se entender evangélicos, que é o fim do mundo. Carai. Oi, tá todo mundo escutando sua gravação aí. Já tô indo aí. Pega lá pra mim, Bruna. Ou eles vão se entender católicos, agora tem o pessoal que vai pra macumba e fala que é evangélico, né? Ou eles vão se entender espíritas. Mas o termo espírita, católico e evangélico, ele não consegue compreender... Caramba, que coisa chata, né? Ele não consegue compreender
Porra, me cortou o barulho. Vai lá, cacete, pegar a criança na porta, porra. Porra, a Bruna me cortou. Puta que pariu. Ele não consegue, quando você fala que é católico, quando você fala que é espírita, ou quando você fala que é evangélico, ele não consegue compreender todo o fenômeno da Umbanda. Mas por quê? As pessoas não se entendem quanto a isso. O racismo oprimiu muito. Eu estava escutando uma palestra essa semana de um pai de santo, que ele falava que quando ele era mais novo, as pessoas não falavam que era um pai de santo. A mãe Tânia, que é mãe do meu pai de santo lá da semente de Oxalá, da onde eu vim, onde eu roubei essa apostila, da onde eu vim, ela falava quando era criança, a polícia chegava no terreiro, ela se escondia embaixo do altar, a polícia entrava, furava os atabaques, levava os atabaques embora, dava paulada nos outros, e era assim. Por isso que muitos dos terreiros até hoje não tem a placa lá fora de identificação, porque tudo era muito feito às escondidas, né? Quando o senhor de escravo ele liberava as festas africanas, ele entendia, fazendo vista grossa, que seria bom para os escravos relaxarem um pouco. Então, quando eles estavam cantando para São Jorge, na verdade estavam cantando para algum, né? Estavam dando a pipoca lá para São Lázaro, era para o Baloaê que eles estavam reverenciando. E o culto foi se desenvolvendo de uma maneira muito arcaica devido à grande opressão. Gente, eu estou sendo claro? Eu estou falando de maneira fácil? Tá dando para se compreender? Se vocês não falarem, eu não vou conseguir compreender, porque às vezes está tudo aqui, mas até descer aqui é uma grande distância, porque está tudo na minha cabeça, mas para me passar às vezes pode faltar alguma coisa. Então eu preciso que vocês me deem esse feedback, tá? Vamos lá. Ou seja, o negro, assim como o índio, continuou acreditando em seus deuses, mesmo se considerando cristão. Portanto, a enorme separação social entre brancos, negros e índios não significou que as tradições culturais se mantivessem impermeáveis umas às outras. O que se verificou no universo religioso do Brasil é que as religiões que aqui se encontram romperam seus limites e se amalgamaram, dando origem a novas formas de religiosidade, ou seja, uma religiosidade mestiça. Tu fechou o portão para o cachorro não fugir? Ou seja, tenhamos a compreensão, tenhamos esse nível de estudo para que nós possamos compreender, mas compreender mesmo, não é só saber, que nós não procuramos o puritanismo, nós não procuramos a verdade inquestionável, nós vivemos a espiritualidade com toda a riqueza cultural que ela tem para trazer. Se você compreender isso, você vai ser um bandista, como dizia Giovanni Prota, fenomenal. Porque você vai ser humilde, você vai entender que você faz parte de um processo cultural, não necessariamente somente de uma religião. Quando a gente entende isso, a gente se torna mais humano, mais coerente, mais tolerante. A gente continua tendo as nossas opiniões, mas eu entendo que o meu sagrado, a maneira que eu entendo Deus, ela é diferente da sua. Por exemplo, eu fiz parte, durante pouco tempo, mas eu fiz parte da loja Rosa Cruz, né, uma ordem, a antiga Ordem Rosa Cruz, e lá, uma das frases que eles usam muito, ela falava assim, a ordem, né, no sentido geral, o Deus do meu coração, o Deus da minha compreensão, que lá nós encontrávamos pessoas de várias religiões, né, era uma proposta bem universalista, a Rosa Cruz. Inclusive, quem quiser conhecer, maravilhoso. Aqui em Nilópolis tem uma, lá do outro lado, na Rua dos Expedicionários. Eu era de lá. E ela falava isso. E a Umbanda, eu quero que vocês entendam isso também, é o Deus do meu coração, o Deus da minha compreensão. Quando eu falei semana passada aqui, façamos Deus a nossa imagem e semelhança, não ao contrário, é mais ou menos isso. Porque toda expressão que eu tenho de Deus, tudo aquilo que eu compreendo de Deus, tudo aquilo que eu acho de Deus, todas as minhas crenças é de baixo para cima. Se a gente entender que tudo é espiritual, se a gente entender que a religião é toda espiritual, nós vamos estar caindo num erro terrível. Porque a religião não é espiritual. Toda a religião é produto do homem, de seu tempo, de seus valores, de suas crenças naquele momento. Por exemplo, os ameríndios
no Peru, na Bolívia, por volta de 1500, eles faziam sacrifícios humanos. Estão errados? Não, era a compreensão daquele povo. Abraão ia dar seu filho como sacrifício ao Deus cristão. Jesus Cristo, o que é Jesus Cristo? É um sacrifício humano. Segundo o cristianismo, ele não morreu pela remissão dos pecados? É um sacrifício humano. Eram compreensões de culto a Deus, que hoje talvez já não cabe mais, né? Ninguém vai matar ninguém em nome de Deus, pelo menos teoricamente, né? Mas isso fazia parte de um espaço-tempo. Hoje também, as nossas religiões, elas são fruto de um espaço de tempo. Amanhã, daqui a 100, 200 anos, 300, 400, nós vamos ter uma compreensão diferente daquilo que seja Deus. Nossa, vocês estão tudo com a cara de sono, né? Que se fosse para trepar, fumar um baseado, vocês estavam todos felizes, né? Entendemos aqui? Alguém tem alguma pergunta? Não? Ninguém tem pergunta de nada? Não tem nenhum corno para perguntar nada aí, não? Cachorro é chato, né? Tem não? Não, tá. Vamos. Indígena, católica, africana e espírita. Só um minutinho. O kardecismo, o certo é espiritismo. O espiritismo, ele vai nascer em França e ele vai vir para o Brasil. O primeiro centro espírita registrado no Brasil, aos moldes de Allan Kardec, se não me engano, foi na Bahia, no ano de 1865. Ele é de classes sociais abastadas. Tanto, a gente vai fazer um estudo sobre isso, sobre classes sociais. Mas é muito comum, dá licença filha, senta ali. Ele é muito comum você ver dentro do kardecismo Doutor Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, Joana de Ângeles. Aí vamos lá, Doutor Bezerra de Menezes era um médico, a Sheila era uma enfermeira, a Joana de Ângeles era uma freira, aquele outro, André Luiz, era um médico. São pessoas das classes pobres? Não. Então, a característica do espiritismo é classe média alta, branca, europeia. Ele vem para cá por quê? Por volta de 1800, 1700, 1800, quem era referência do mundo de cultura era a França. As pessoas saíam daqui para... Saiu daqui não, né? Eu de Portugal para a França para estudar na faculdade de Toulouse. A França é referência de idioma, de moda, de gestual. A França era, como hoje os Estados Unidos é, a França era. Hoje o mundo fala inglês, né? Antigamente era francês. E os intelectuais da época, eles vão beber nessa nova vertente de religião chamada espiritismo e vão trazer isso para o Brasil. Mas não tem nenhum perrapado, não tem nenhum escravo, não tem nenhum miserável, não tem nenhum barbeiro. É só médico, doutores, advogados, militares. Então, o espiritismo ele vai nascer na classe média, se eu posso falar assim, do Brasil. E aqui no Brasil ele vai ganhar uma conotação mais religiosa, porque em França a proposta de Hipólito Léon Denisard Rivail, e vai se tornar Allan Kardec, era fazer chamada ciência espírita, né? Era o quê? Era a compreensão do mundo espiritual, porém sem seu aspecto religioso, sem seu aspecto místico. Ele vai entender que a vida após a morte não tem nada de religiosa, mas é um processo natural da humanidade. E no Brasil, por ser um povo muito supersticioso, com muita crença, ele vai acabar se amalgamando com o catolicismo, apesar de negar essa aproximação. Ele vai se amalgamar, ele vai falar frente a frente com o catolicismo e vai trazer os seus conceitos pro espiritismo. Por exemplo, né, como eu tinha falado na última aula, ele vai falar assim que o egoísmo é fonte de todos os males. Muito forte no Brasil é sim, no espiritismo, fora da caridade não há salvação. O espiritismo ele vai falar muito sobre isso. Mas por que salvação? Salvação ela não é um conceito espírita. Salvação é um conceito cristão. Que Jesus Cristo morreu pela gente, pela remissão dos nossos pecados, para nos dar salvação e vida eterna. Por exemplo, vai ficar muito em voga
dentro do espiritismo, através de Chico Xavier, como eu falei na última aula, a ideia do umbral, que seria mais ou menos o purgatório católico, que é um conceito católico, e o espiritismo ele vai beber nessa fonte, e é um conceito católico criado, não tem nada a ver com o começo lá da Bíblia. Isso foi criado no Conselho de Nicéia, até botei hoje no grupo. Foi criado no Conselho de Nicéia pelo Constantino, que era o imperador de Roma. Ele vai dar uma organizada no catolicismo, vai desenvolver o cristianismo a partir daí, vai desenvolver a igreja católica e tal. Então o espiritismo ele vai beber muito na igreja católica, por quê? Porque fica similar a linguagem. Então, se eu acreditava na salvação, eu vou fazer o bem para me ter a salvação. Eu tenho que tomar cuidado para mim não cair no umbral. Ele não fala de inferno, mas ele fala que o umbral é um estado intermediário entre a paz e a perturbação. E o espiritismo vai ganhar muitos adeptos, principalmente através da figura de Chico Xavier, com essa questão do umbral, a questão do sofrimento, a questão da caridade, de que o espírito tem que sofrer, de que tem que aceitar todas as dores. Aí você vai num povo brasileiro, inculturado, sem acesso à escola, que até 1960, 1970, ninguém tinha acesso à escola. Minha mãe fez até a 4ª série. Eu fui a segunda pessoa da minha família que terminei o 2º grau e fui a primeira a entrar na faculdade. Eu vou ver de Portugal, lá na Segunda Guerra até hoje, quantos descendentes ele teve para um ter acesso à faculdade. Ou seja, isso não é excepcional na minha família. É característica do povo brasileiro. A falta de acesso à instrução, a falta de acesso à cultura das faculdades. Então, quando você chega num povo miserável, um povo sofrido, um povo que passa fome, um povo que não tinha indústria, esse negócio do sofra todas as dores que Deus vai te recompensar, como o Chico falava, o espírita de verdade, ele chora sozinho, lava o seu rosto e vai atender. Ou seja, negue-se e vai fazer o bem que você vai ser salvo. Essa é a proposta do espiritismo, ainda que não seja declarado. Como falei, pegue um livro, As Muitas Vidas de Chico Xavier, de Marcelo Souto Maior, que é da família dele, não sei se é primo ou parente, é um parente dele, que você vai ver toda a história de Chico Xavier e como a mentalidade e o processo religioso dele estava linkado ao processo de culpa. Ele tinha muita culpa. Ele tinha se você ler no livro, você vê a presença de uma depressão muito forte e um sentimento de culpa muito forte. Por isso que ele queria fazer tanto bem, para que aquela dor dele saísse. Ou seja, fugindo de si. Mas isso aí depois a gente pode se aprofundar mais. Mas compre esse livro quando vocês puderem. Tem 500 e poucas páginas, é um livro grande assim, de Marcelo Souto Maior. É fenomenal, tá? E o espiritismo, por que a Umbanda vai pegar o espiritismo? Eu vou me aprofundar nisso na outra aula. Desculpa, tô rotando. Porque ele vai ser, o que eu falei? Depois dos católicos, ele vai ser da classe média. Fala, Sara. Eu ia acrescentar quando você falou do Fala Kardec, mais alto por causa do telefone. Tá escutando? Eu ia acrescentar que quando você falou de Kardec, que ele não começa com uma percepção espiritual, não inicia. Quando daquele livro, ele começa querendo saber e provar o porquê das mesas rodantes e tal, porque já estava acontecendo atos religiosos e ele queria provar cientificamente como que aquilo acontecia. Aquilo era possível sem a presença religiosa. Tanto que é bem o psicológico. Ele começa com o psicológico e depois ele começa a falar sobre as influências que ele começou a ter para escrever. Aí ele passa para um lado religioso. E no Brasil, esse lado religioso vai se preponderar de maneira enorme, tanto que o espiritismo ele vai falar que não existe ritual, porém você tem água fluidificada, você tem os passos, que são rituais, mas ele fala que isso não é ritual, tá? E por que a Umbanda ela vai beber no espiritismo? Porque a Umbanda também, a gente vai falar lá com o Zélio, ela vai ser, entre aspas, tá, gente? Fundada, entre aspas, entre muitas aspas, na classe média brasileira. Quem vai fundar a Umbanda é o pessoal da classe militar, é o pessoal dos médicos, é a classe média alta do Brasil. Tanto que morreu agora de Covid, agora não, ano passado, o bisneto de Zélio, ele era médico. Então, assim, também não é uma religião que nasceu no meio do pobre, não.
caridade para pobre, né? A Umbanda, o Espiritismo adora a caridade. O lugar para ter caridade é a Umbanda e o Espiritismo. Eles não gostam de promoção social, eles não gostam que você mude de vida. Você tem que fazer a caridade. Dá para quem está passando fome uma cesta básica. Agora, ensinar a pescar, né, criar políticas públicas que levem essas pessoas a terem condição financeira, não. Isso aí já é de esquerda, né? E se lembra que eu falei que a Umbanda, ela vai fazer assim, ó. Isso aqui é o centro da sociedade. A Umbanda, ela fica o tempo todo assim, ó. Tipo dançando. Ela vai pra cá, ela vai pra lá. Ela vai pra cá, entrou. Se ela fosse partido político, ela seria os partidos de centro ali que corrompem o governo, que estava junto com o Bolsonaro, que estava junto com Dilma, que estava junto com o Fernando. Fica ali no meio que vai... E dependendo da situação, ela vai jogar conforme a música. Qual a intenção dela? Se permanecer, assim como o Espiritismo. Eu posso citar a quantidade de espíritas e umbandistas que votaram em Jair Messias Bolsonaro, isso tudo faz parte de um contexto, que votaram em Jair Messias Bolsonaro, o mesmo falando que o Brasil é um país cristão. Quem não quiser, que saia. Só que a Umbanda e a sua origem não é uma origem cristã. Então o umbandista ele não se entende como sendo influenciado por essas religiões, ele se entende cristão. E o cristianismo olha com Umbanda com deboche. Ou seja, ele compra a linguagem do opressor. E porque, como eu falei antes, o espiritismo ele vai influenciar muito a Umbanda pela classe média. A classe média alta, os militares, os médicos, os advogados vão influenciar na política. Dr. Bezerra de Menezes, ele foi político. Zélio Fernandino de Moraes foi por 2 mandatos vereadores. A família dele era de militares, de padre, ou seja, não eram ralés. E o espiritismo era bem visto. Tanto que, quando nós olharmos lá a fundação da religião de Umbanda, a primeira tenda, agora eu vou falar certo, que semana passada eu falei errado, é tanta coisa na cabeça, é Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Porque depois do catolicismo, a única religião aceita foi o espiritismo. Registrado em cartório, se não me engano, foi em 1985. Eu acho que foi na Bahia, o primeiro centro espírita. Foi registrado. Então você não tinha referência de nada que fosse de África. Que já foi andado pelo espiritismo. E eles vão se entender católicos, ou eles vão se entender espíritas. Rara, com grandes exceções, umbandista, muito raro. A Umbanda ela não vai desenvolver a ideia, a identidade de umbandista. Ela não consegue fazer isso até os dias de hoje. São raros casos iguais à nossa que tiraram o nome espírita. A casa de onde eu vim, por exemplo, se chamava Tenda Espírita, Semente de Oxalá. Da casa da onde a Tenda Espírita veio, a Semente de Oxalá veio, era a Tenda Espírita Nossa Senhora das Graças. Então era comum dentro da Umbanda. Você colocar tenda de Umbanda é muito, muito raro. Está existindo hoje. Aí passou a existir fraternidade, grupos de estudos, espaços, mas tendas de Umbanda é um processo novo. Fala, Sara. Não quer falar? Tá. Eu já vou terminando. Então, essas 4 vão existir outras. A Umbanda ela vai beber depois nas religiões orientais, ela vai beber depois na visão de mundo sobre o pessoal cigano, vai beber agora, está bebendo no negócio de fraternidade branca, enfim. Tem várias vertentes que a Umbanda vai beber, mas as 4 básicas são indígenas, católicas, africanas e espíritas. Conseguimos entender isso? Ninguém tem uma pergunta, nada? Ninguém fez pergunta aí? Nossa, eu estou muito claro ou ninguém está entendendo porra nenhuma? Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Qual foi a data do início da primeira tenda espírita? A espírita mesmo? Se eu não me engano, foi 1865. Eu vou dar uma olhada, ela foi lá em Salvador. E a Umbanda ela vai nascer em 1908. A FEB, se eu não me engano, ela foi registrada em 8. Isso aí eu não gravei a data. Nós entendemos isso aqui? Conseguimos compreender que essas quatro religiões, não posso nem falar que isso aqui é
religião, mas são religiões africanas, né? A Umbanda ela vai pegar o seu conhecimento disso aqui. O que a gente pode reparar aqui, anotem aí, através do processo de sincretismo religioso. Ai, será que eu tô morrendo ou é só gases? Deve ser gases, né? Que a gente pode reparar. O que eu falei? Através do processo de sincretismo. Através do processo de sincretismo religioso, a Umbanda vai trazer para si conceitos e práticas de outras religiões. Logo, tendo como resultado desse processo multicultural, a mesma não possui um livro sagrado. Ponto. A formação da religião de Umbanda, nós precisamos entender que ele é fruto do sincretismo, logo, ela não tem um livro sagrado. Por exemplo, apesar de vez em quando ela ir lá na Bíblia, ela não tem a Bíblia como regra. Ela não tem o Alcorão, ela não tem o Bhagavad Gita. A Umbanda ela vai se desenvolver através de conceitos de outras religiões e através da história oral, da história falada, não da história escrita. Depois, lá para 1900 e pouquinho, se não me engano, 1941, que vai ser desenvolvido o primeiro congresso de Umbanda, e os pensadores da religião, aí eu posso citar Zélio Fernandino de Moraes, Benjamin Figueiredo, Leandro Leal, W.W. da Mata e Silva, entre tantos outros, Tata Tancredo, da Umbanda Bolocô, eles vão pensar a religião, vai tentar se surgir. Depois a gente vai explicar. A Morte Branca do Feiticeiro Negro, ele tem um capítulo só sobre isso, e é um livro muito denso. Ele tem um capítulo sobre isso. Vai tentar se surgir as federações para que exista uma reformulação da religião, um amalgamento das práticas, para que a Umbanda tenha uma identidade. O que foi completamente por água abaixo, não deu certo, e nós vamos entender esse processo e essa dificuldade de se criar uma identidade religiosa para que o umbandista se entenda enquanto umbandista. Tá legal, gente? Já bateu o nosso horário, fala. Eu ia fazer eu ia acrescentar. Fala mais alto aí. Quando você falou da questão do umbandista falar que é uma umbanda pura, eu não acredito nem que ele tenha a concepção de que há misturas, mas sim ele usa isso como se fosse uma justificativa ou como se para falar que a umbanda dele é um pouco mais cristã, ou é uma umbanda de Deus. Ele, quando ele fala umbanda branca, você vai perceber, se daqui para frente, vocês começarem a perceber, quando você vem com você falar, não, minha umbanda é branca, é quase que falar assim, olha, não, eu não acredito no capeta. A minha umbanda não é africanizada, não é africanista, a minha umbanda é uma umbanda limpa, pura. Então, não é a concepção de raciocínio de que teve misturas, mas a falta de identidade faz com que a pessoa tente se justificar e se proteger. Quando ela fala Umbanda, 99% das vezes ela vai justificar a resposta dela. Ou ela vai falar que é espírita, ou ela vai falar que é católica, também para se proteger. Cuidado com o telefone. Eu acho que a falta de identidade ela é filha do secretismo bem... Por exemplo, é muito comum assim. O filho do outro é viado, o meu é homossexual, né?
Eu fui num terreiro chamado Tenda Espírita do Divino Espírito Santo. Fica ali do outro lado de Nilópolis. O centro é até muito legal. Só que você chegava lá, tinha uma médium que ela começava a dar palestra e ela falava assim: a nossa Umbanda é uma Umbanda light, né? Uma Umbanda meio sem gordura. Então, assim, é uma depreciação daquilo que é diferente de mim, como se aquilo que o outro fizesse fosse passível de julgamento. Mas a minha Umbanda não, a minha Umbanda é limpa, a minha Umbanda é pura, a minha Umbanda é casta. Isso dá um pano para manga, isso dá discussão, isso é uma merda para se conversar, porque um bandista de... Porque o que acontece, gente? Eu entendo que, um exemplo, todo homofóbico é um gay enrustido. Quando eu vou tentar parar muito com a sexualidade do outro, porque na verdade eu quero dar bunda. Por isso que eu falo que o Malafaia gosta de um quibe, uma mandioca no rabo. Quando eu me incomodo muito com aquilo que o outro faz, eu não estou me entendendo muito bem o meu processo. E é muito comum, dentro das umbandas, das religiões de umbanda, e nós vamos entender isso porquê, eu comparar os outros terreiros e colocar como menor. Como, ali tem quiumba. Eu escutava muito do terreiro de onde eu vim, que terreiros que utilizavam a sacralização animal eram terreiros que eram comandados por quiumbas, espíritos inferiores, espíritos devotados às trevas. Era muito comum. Eu vim de uma umbanda que pregava isso com muita naturalidade. Ela demonizava as umbandas que tinham a prática de sacralização animal. E olha quem mata cabrito hoje aqui, galinha, eu. Né? Mas por quê? Porque eu me permiti a um processo de amadurecimento espiritual e eu entendi, eu fui buscar e fui entender o processo, o porquê, o pra quê, qual é o conceito, aonde que entra, o porquê acontece, qual é a função espiritual no animal em uma religião que teoricamente prega a natureza. Afinal de contas, né, o caboclo está nas matas, o Oxum está no rio, a Iemanjá está no mar, né? Então a Umbanda, ela prega muito a natureza, porém é uma religião urbana e que no seu meio o preconceito com aquilo que é de preto está muito enraizado, né? A minha casa de Umbanda é uma casa muito mal vista. A minha vertente de Umbanda é uma vertente muito mal vista porque eu tenho umas práticas africanistas. Sou muito mal visto nas casas de Umbanda mais pura, mais branca, né? Então, assim, quando a gente se prepara, quando a gente busca o conhecimento, quando a gente se permite a reflexão, nós vamos quebrando esse preconceito. Eu também, enquanto umbandista, enquanto pai de santo, eu achava que a presença da sacralização animal, isso foi um dos conceitos que a Umbanda, quando tentou se oficializar, ela corta. Eu achava também que a presença da sacralização animal representava o negativo. Onde tinha animal morto, tinha quiumba, ou seja, espíritos trevosos, devotados ao mal. O que não tem nada a ver com Umbanda. Não é todo mundo que se permite. Não é todo mundo que questiona as suas verdades espirituais. Depois que eu entendi que espiritualidade é mais horizontal do que vertical, eu compreendi o processo. E hoje eu me permito porque eu entendo o processo cultural. Entendo que tudo que eu faço dentro da religião é processo humano, não necessariamente somente espiritual, vindo da espiritualidade. Dá licença, Fernanda. Vindo da espiritualidade, dá licença, meu motor, por favor. Vindo da espiritualidade para baixo, mas não, é assim, é diferente. A compreensão que nós temos, isso é todas as religiões, de Deus, ela é a compreensão humana. Eu consigo medir, eu consigo mensurar, eu consigo quantificar, eu consigo qualificar aquilo que não tem tamanho, peso e medida? Não. Deus não tem peso, tamanho, medida, cor. Eu chamo de pai. Mas quem disse que Deus tem sexo? E quem disse que Deus é a minha semelhança? Eu fiz Deus a minha semelhança. Aqui. A cabeça, 2 braços e 2 pés. É quando o ser humano vai tentar compreender o divino. Mas como que eu compreendo aquilo que não tem compreensão? Eu trago e faço igual a mim. Eu pego por referência. E quando eu falo pai, lhe é mais próximo, é mais acalentador. E você está na merda, está na fome, está no desemprego, o pai vai te proteger. Essa visão de Deus Pai é criação humana. Tudo que você estudar sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre o universo,
conceitos humanos, filhos de sua época. Vou repetir o ditado que eu falei semana passada. Não me lembro o historiador, mas tinha um historiador, tinha um livro na faculdade que ele falava assim: o homem é mais filho de seu tempo do que de seus pais. E é verdade, nós somos filhos do nosso tempo. Então, cabe a gente, enquanto sociedade, enquanto religião, está buscando cada vez mais o progresso, está buscando cada vez mais a tolerância, aceita a intolerância, a raiva, o ódio religioso possa ficando para trás na história da humanidade. Gente, eu vou encerrar, já deu o nosso horário. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Eu sei que vocês estão cansados, é assim mesmo, eu também estou no caco. São 10h30 da noite, eu saí 7h30 da manhã de casa e não consegui jantar. Eu estou com roupa do trabalho aqui, cheio de dor no corpo, mas foi válido. Então, que a gente possa ter saído daqui melhor, que Zambi Olodumare, que o Criador nos abençoe, que nós possamos nessa semana que se encerra e que se inicia, lutar não, né? Não quero luta não. Chegar em nossos objetivos, ter sonhos, ter metas e viver, experimentar, como diz a Vovó Maria Conga. Tá? No mês que vem, eu vou estar fazendo uma reunião aqui com a Mãe de Santa Sara para a gente ver como que vai funcionar o daqui para frente. Aí, se tiver alguma mudança, a gente vai falando com vocês e quando a gente reabrir, vai ser fechado. A gente chama só o pessoalzinho do curso, só a meia dúzia de filhos de santo que eu tenho, para a gente ver como que funciona a sessão. Aberta ao público, não tenho previsão. Tá bom? Que Zambi Olodumare nos abençoe. Até quinta. Muito axé para todo mundo.